A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Barra Funda, São Paulo, aos Hebreus capítulo 11, irmão Leandro, ancião de Crateus, Ceará, nosso irmão Leandrinho, que sempre vem visitar em São Paulo, e o servo de Deus conta testemunho, prega a palavra, um irmão que tem um testemunho muito lindo, quando era criança, ali passou muitas provas, mas muitas promessas Deus cumpriu na vida do nosso irmão Leandro também. Então vamos, irmãos, compartilhar essas pregações no tempo de hoje, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Este Deus é maravilhoso, este Deus é glorioso na nossa vida, né, irmãos? Vamos compartilhar. Deus abençoe grandemente a todos. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, de todas as maneiras, né, irmãos? Então vamos ficar aqui com uma pregação e a Irmandade na comunhão, viu? Compartilhe. Vamos lá? Juntamente. Glória a Deus. Aleluia. Aos Hebreus capítulo 11. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que tudo aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria maior. Se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito,
Tendo-lhe dito isto, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, e no tocante às coisas futuras, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, já próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já próximo, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista e recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros esperaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos aos fios da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Da fé, tirado do Velho Testamento. Mas este mesmo Deus, como vimos, em um tempo, pelas guerras, eles alcançaram força. Como falaste, se mostrar frouxo no dia da batalha, tua força será pequena. Mas se te mostrarem valoroso, saiba que o Senhor dos Exércitos, aquele que na qual, ao entrar numa batalha, glória ao nome do Senhor, este não perdeu. Bendito seja Deus. E era tido como o Senhor dos Exércitos. Outros pela fé, glória a Deus, como Moisés, que tirou o povo do Egito, saberia que o Senhor abriu o mar vermelho, e aquele mar que estava diante deles, ao ser tocado, o mar voltou atrás. Outros, chegando nesta terra tão prometida, já não era mais Moisés, mas agora, glória a Deus, era Josué que o substituía. E chegando diante do rio, ele tocou, e o Jordão voltou atrás, os muros de Jericó caíram, os gigantes foram derrotados. Aleluia, o gigante enfrentou a Deus, o exército de Deus vivo, por 40 dias, 2 vezes vinha, e queria não a homem,
Aleluia. Deus entre vocês que venha batalhar por mim, mas pela fé, Davi, glória, ungido com óleo, aleluia, como rei, mas ainda não soube que tinha tirado uma ovelha das garras da mulher, que tinha tirado uma ovelha das garras do anjo, e já enfrentarei este circunciso, porque eu não irei, aleluia, não sei, em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele não está enfrentando a nós, mas é o Senhor nosso Deus, e pegando os eixos do área do rio, aleluia, o inimigo que na qual afrontava com lança, escudo, espada, coberto de armadura, mas a sua testa estava livre, e ele girou, atirou, e uma pedra, aquela mesma pedra da esquina, aquela mesma pedra que jorrou água, chamada Jesus Cristo. Aleluia! Gigante, glória a Deus! Glória a Deus! Esta mesma pedra, Jesus Cristo, jorrou água no deserto. Esta mesma pedra, Jesus Cristo, foi edificada a sua igreja. Então, isso é exemplos da fé. Como ouvimos falar de Abraão, Noé, Jacó, Isaac, glória a Deus, Sansão, Jefté, exemplos da fé. E poderíamos dizer que este Deus tão poderoso, glória a Deus, que responde com fogo, abre os céus e faz chover maná para o povo comer. Este mesmo Deus que enviou seu anjo e destruiu o exército, este mesmo Deus que batalha por nós, Ele só era o Deus da antiguidade, Ele é o Deus do presente e futuro. Aleluia! Hoje, glória a Deus do chão, bendito é o nome do Senhor, e o Senhor quer tirar exemplos da fé neste século atual, manifestar em mim, em tua vida, na vida da igreja. Glória a Deus! E por isso precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abre-se agora o céu e a fé cai nesse glória a Jesus! Haja fé! Haja fé! Haja fé! A criança recebeu e guardou no coração. Leva essa fé, que tu precisarás dela amanhã. Leva essa fé, que tu precisarás dela no decorrer dos teus dias. Leva essa fé, que tu precisarás dela daqui hasta, aleluia, décadas. Leva esta fé, aleluia, em toda a tua peregrinação nesta terra. Leva esta fé, aleluia, que na qual ela não deixará nós, aleluia, 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 do pó, mas ao ressuscitaremos este terceiro dia, como Cristo foi ressuscitado, a igreja ressuscitou, tudo isso pela fé. A fé é o firme fundamento, e temos introdução esta graça pela fé. Haja fé para que aquele que na qual creia tem que saber que Deus existe, e esse existir é o crer, este crer é a fé, esta fé é fazer menção do poder de Deus, faça menção deste poder, faça menção deste Deus, faça menção desta glória. Este Deus está entre nós, esse Deus habita no nosso meio, e que falaremos, não haveria livros para contar, mas o Senhor escreverá milagres, obra, nas crônicas da tua vida, na tua aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Manifesta-te no povo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. E dizia-lhe: olha, como sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário
que aquele que se aproxima de Deus, nós temos que se aproximar mais de Deus. Hoje nós cantamos um hino que dizia: o Senhor, eis-me aqui. Aleluia, Ele está entre nós. Mas nós temos que se aproximar dEle. Oh, igreja, dá para nós se aproximar agora, bem pertinho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Chega aqui bem pertinho de Deus. Tu está sentindo Deus pertinho de ti. Tu está sentindo Deus do teu lado. Tu está sentindo o Senhor Jesus nessa igreja. Tu está sentindo o Senhor Deus manifestando entre nós. Se aproxima, e este ato de aproximar tem que crer que Ele existe. Deus existe. Que seja tirado hoje toda a tua dúvida da existência de Deus. Porque Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E a tua guerra é a guerra do Senhor. Aleluia! A nossa luta é a luta do Senhor. Quer por principado, por potestade, glória, por hostes da maldade, porque o Senhor Deus dá anjo, aleluia, tem arcanjo, peregrino, querubim, serafim, mensageiros de Deus, como havia Daniel, homem muito desejado pelos anjos, ainda que tivesse numa fornalha de fogo ardente, o Senhor entrava com ele, ainda que entrasse na cova dos leões, o Senhor enviaria os seus anjos, homem desejado pelos anjos. Igreja, seja desejada pelos anjos. Aleluia! Glória a Deus! Que teu perfume, o teu exaltante céu, toca agora pela glória da tua boca, pela virtude. Aleluia! Alguém me tocou, falou o Senhor. Mas quanto o Senhor te toca? Porque de mim saiu virtude. Dá para nós dobrar agora o joelho e tocar no Senhor. Sai virtude para curar a enfermidade. Sai virtude para curar a alma. Sai virtude para, aleluia, acender o tição que está sofregando. Sai virtude, o fogo do Espírito derramar sobre nós. Toca, igreja, toca, estende a tua mão e toca no Senhor. Toca, tocar nele. Glória a Deus! Aleluia! Toca, mãe. Glória a Jesus! E estes desejaram melhor esses dias de hoje e não contemplaram. E nós alcançamos testemunhos como eles. E chegarmos, quantos batalharam, quantos lutaram para que esta obra, a obra de Deus, a manifestação de Deus, estivesse por nós. Glória a Jesus! E o Senhor precisa de um exército na terra para batalhar por esta obra, batalhar pela salvação, serem ministros de Deus, mensageiros de Deus, há anjo no céu, mas tem missão que precisa de homens e mulheres na terra, e que muitas das vezes, como nós ouvimos em testemunho, o Senhor enviou o seu anjo. Quantos até nome de anjo já, aleluia, já foram me falado, que hoje o Senhor, aleluia, quando ouvimos, levante o exército, se alista agora, se alista para batalhar, aleluia, tira a tua espada da barra coxa, Aleluia! tira as tuas armas, Glória a Deus! batalha pela causa da tua família, Glória a batalha pelo teu matrimônio, batalha pelo teu trabalho, batalha pelo teu espaço, batalha pela vida eterna, batalha pelos dons de Deus, e seja realizada uma guerra agora. Aleluia! Glória a Jesus!
mais digno. Este mundo não é digno dos santos de Deus. E muitas das vezes nós também fomos presos. Como ouvimos, existem as prisões psíquicas, existem as prisões sentimentais, existem prisões de miséria, existem prisões de enfermidade. E a estes presos, mas creram, aleluia, que as prisões se abriam. Aleluia, haja fé, porque agora as prisões que prendem a alma corrente, pela fé, os alicerces vão se vender, as correntes vão quebrar, a porta da prisão vai abrir. Haja fé, sai fora da prisão. Meu Deus, algo melhor ao nosso respeito. Deus tem algo melhor para ti, irmão. Deus tem algo melhor para nós, como dizia. Glória a Para que Jesus. por Ele nós não fôssemos aperfeiçoados. O Senhor quer aperfeiçoar a sua obra no meu e no teu coração. E os sinais nos confirmarão. Os sinais provarão que o Senhor está no nosso meio. Então haja sinal, haja prodígio, haja maravilha, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus seja louvado. Santo Deus, que pregação gloriosa! Irmão Leandrinho, ancião de Crateus, Ceará, Barra Funda, São Paulo. Mais um culto neste domingo, nós colocando para nossa querida Irmandade ouvir pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Estamos hoje com os canais todos liberado para nossa querida Irmandade ouvir o que Deus tem nos abençoado. Deixa aqui seus pedidos de orações. Compartilhe, irmãos. Compartilhe sem dó mesmo. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus, querido.